para encerrarmos a unidade 2, né, que fala de métodos de treinamento e métodos de controle de carga de treinamento, vamos ver então aqui a parte de métodos de controle da carga de treinamento. Já antecipo que esse conteúdo não é um conteúdo que aparece de maneira comum nos livros de treinamento esportivo. Então, não é algo que se pesquisava há alguns anos atrás, né, mas ultimamente a gente tem tido uma série de pesquisas, de trabalhos que busquem investigar melhores estratégias, melhores ferramentas para controlar a carga de treinamento. Quando nós falamos em controlar a carga de treinamento, seria a tomada de decisão para a realização de ajustes da carga em função da resposta do atleta. Então, fazer o controle de carga, na verdade, manipular a carga de treinamento, envolve a medida de variáveis que o atleta, que o aluno nos fornece. Então, é em função da resposta do atleta, das adaptações que ele vai mostrando, seja adaptações no sentido mesmo de melhor desempenho, ou seja, sinais de fadiga, de overtraining, por exemplo. Então, é a partir dessas medidas, desses sinais, que nós manipulamos a carga de treinamento. Apesar disso já acontecer naturalmente no processo de treinamento, isso deve acontecer naturalmente no processo de treinamento, a gente vem buscando ao longo dos anos melhores estratégias, melhores ferramentas para conseguir fazer esse diagnóstico e manipular as variáveis da carga de treinamento. Então, a gente vai ver aqui, na verdade, esses métodos de controle, nós não vamos estudar metodologias específicas, testes específicos. Eu vou apresentar para você em quais níveis de controle de carga nós devemos atuar e alguns exemplos desses controles, tá? Então, a primeira pergunta que a gente faz é: como que eu vou garantir a execução do método de treinamento? Quando eu determino qual exercício o aluno vai fazer e com qual método de treinamento ele vai realizar esse exercício, eu faço a prescrição e aí? O que me garante que ele executou o volume que eu pedi, a intensidade que eu pedi, com os intervalos que eu solicitei. Então, o tempo inteiro nós devemos observar essas variáveis e isso, de certa forma, é um controle, A gente faz o monitoramento, que é a observação ou a medida, e o controle é o ajuste, é a tomada de decisão que se faz, por exemplo, eu pedi para os meus alunos correrem lá numa PSE 7, na escala até 10, E aí eu vejo que já tem uns morrendo e outros caminhando, como se estivesse no parque. Então, possivelmente eles estão numa intensidade diferente da que eu pedi. Então, eu falo, opa, peraí, observe a escala aqui de novo, me fala qual a sua percepção de esforço, para eu solicitar que ele ou aumente a velocidade ou reduza a velocidade. Então, isso envolve, isso é o controle de carga, tá? Num sistema fechado, quando a gente considera um sistema de circuito fechado, eu tenho um planejamento, como está mostrado aqui, eu tenho um planejamento, tá? Esse planejamento é executado pelo efetor, pelo atleta. E se eu não tenho nenhum tipo de observação, se o meu modelo ele realmente funciona como um circuito fechado, como mostrado nessa imagem, eu tenho a saída, que é o resultado esportivo, o desempenho esportivo dele, e não tenho como realizar nenhum tipo de ajuste. Então, imagine só um professor ou um treinador que vai planejar o treinamento, manda o atleta executar e não observa, não monitora, não controla, e o resultado esportivo pode ser em um dia dentro do esperado, no outro dia aquém do esperado, no outro dia além do esperado, e a gente não vai ter esse acompanhamento porque não tem nenhum tipo de observação, E aí, dessa maneira, nós não fazemos nenhum tipo de ajuste. Um modelo clássico disso aí, quando as pessoas pegam modelos de treinamento prontos na internet. Então, você pega lá na internet 6 meses de treino,
que você vai fazer ali em cada dia, por exemplo, treinos 3 vezes por semana, algumas semanas com 4 treinos, e as pessoas não respondem da mesma maneira, né? Cada um evolui de uma maneira diferente, né? A gente lembra lá dos princípios do treinamento na unidade 1. E aí, quando o indivíduo começa a realizar uma série de sessões de treino e ele não se adapta bem a aquelas cargas, então o que está planejado ele já não consegue cumprir, ele não consegue realizar, está demandando mais do que ele precisa. Se não tem um treinador para observar e fazer o ajuste, isso vai acabar de uma maneira inadequada. Ou ainda nós temos pessoas que podem evoluir muito mais rápido do que né, o que era esperado dentro daquele planejamento, e o rendimento dele vai ficar aquém do que poderia ser. Então, esse modelo de circuito fechado, onde eu tenho um planejamento e já espero a saída, né, a resposta ali, que é o desempenho esportivo, não é o melhor modelo de se trabalhar com treinamento esportivo. Então, a gente preconiza um trabalho num modelo que nós consideramos um modelo de circuito aberto, tá? E nesse modelo de circuito aberto, a saída, né, do sistema, ou seja, o desempenho esportivo, né, ou as medidas fisiológicas ou biomecânicas que o atleta me fornece, elas vão servir para que a gente observe e faça então o controle de carga, né? Então, há uma observação, essa observação pode ser feita ou por profissionais de educação física, ou por um nutricionista, ou por um médico, ou pelo próprio treinador, né? E a partir dessa observação, que normalmente envolve uma medida, então, por exemplo, o meu atleta treinou ontem, né? E hoje, antes de começar o treino, eu perguntei para ele como que ele está se sentindo. Você está se sentindo cansado? Está descansado? Numa escala aqui de percepção de recuperação, como que você me aponta a sua recuperação? Se o atleta me fala que está muito cansado, e se o treino planejado era um treino mais intenso, ou um treino que envolve, por exemplo, o aprendizado dos gestos técnicos, que não deveria ser feito de maneira fadigada, né? Num estado fadigado, então eu deveria modificar o planejamento do treinamento. Então eu faço o monitoramento, né? Faço a avaliação, que é o processamento desses dados, e então repasso essa informação ao treinador, ou se eu sou o treinador, né? Eu mesma já faço o ajuste do plano de treinamento daquele atleta para hoje, né? Mas isso pode acontecer também de uma maneira pensando no longo prazo. Então, a partir de algumas observações, a gente pode mudar, inclusive, algumas sequências de microciclos na periodização, né? Eu vou fazer uma mudança visando uma adaptação que eu quero obter daqui a 4 meses, 5 meses, tá? Então, nesse modelo de circuito aberto, o que diferencia em relação ao modelo anterior de circuito fechado é a observação, e essa observação é o ponto de partida para o controle da carga. Eu vou controlar a carga, eu vou ajustar a carga de treinamento do meu aluno a partir de alguma medida, de alguma observação realizada, né? Está cumprindo o que eu pedi? Ótimo. Está aquém do que eu pedi? Vamos modificar, né? Está além? Vamos modificar também, né? Para melhorar o rendimento desse aluno. E esse controle, ele acontece em 3 níveis, né? Eu tenho aqui o que nós chamamos de controle direto, operacional e periódico. Esses 3 níveis é o que a gente vai ver aqui para frente. É uma proposta de um autor, então vocês vão encontrar essa nomenclatura em livros de treinamento. Se não me engano, só no livro de Tratado de Treinamento Esportivo do Platonov, ele coloca uma proposta parecida com essa aqui, tá bom? Mas o texto já está disponível no AVA para vocês lerem, né? Para além da aula. Qual que é a ideia de fazer o controle de carga? É direcionar as adaptações para a quantidade necessária e possível, né, no momento certo. Então, o momento de se atingir o ápice de desempenho, como está ilustrado aqui nessa figura, o momento de atingir o ápice de desempenho, ele é fundamental quando a gente fala no treinamento esportivo, de modalidades esportivas, né, diferente aí da educação física escolar.
Mas, se a gente pensar dentro da educação física escolar, é interessante também que a gente consiga ajustar as aulas, né, e os conteúdos que vão ser ministrados ali em cada aula de educação física, almejando também um melhor desempenho em algum momento de avaliação, por exemplo, desses alunos, para verificar o quanto que eles progrediram ao longo do ano, né, o que eles melhoraram, aumentaram a velocidade, melhoraram a agilidade. Então, nós devemos fazer um monitoramento, um controle de carga ao longo de todo o período para guiar essas adaptações, verificar se de fato as melhoras estão acontecendo, né? E avaliar também ali em cada sessão, em cada aula, em cada treino, para garantir de que aquilo que foi solicitado está sendo cumprido, ou né, que aquilo que foi solicitado não é possível de ser cumprido e por isso precisa de ajustes por parte do professor. Quais são esses níveis de controle, então? Nós temos os níveis direto, operacional e periódico. Cada nível de controle de carga, ele está associado a um momento de resposta adaptativa do organismo. Então, nós vimos, né, eu já comentei com vocês que nós temos ali 3 momentos diferentes de adaptação. A gente tem a adaptação aguda, temos a adaptação subaguda e a adaptação crônica, reforçando, né? Alguns autores, na verdade a maioria só considera a adaptação aguda e crônica. Aguda, transitória de curto prazo, crônica, transitória de longo prazo, né? Agora, a proposta da subaguda é fazer uma diferenciação dentro dessa fase transitória de curto prazo, o que acontece durante o exercício e o que acontece logo após o exercício, ou até alguns poucos dias após o exercício, mas que acontece em decorrência do exercício, né? Então, o controle direto, ele é um controle da carga que está sendo executada, do que está sendo realizado durante o exercício, durante o treino. E, portanto, ele trata das respostas agudas. Então, o exemplo que eu dei lá da PSE seria um exemplo de controle direto. Estou fazendo um controle direto. Se vocês propõem lá na escola, por exemplo, uma aula, um circuito, né, em que o aluno tem que fazer o circuito no tempo máximo de 1 minuto, e você fica ali controlando, né, coloca um grupinho para controlar o tempo, isso é um controle direto, para garantir que o aluno está fazendo o circuito em menos de 1 minuto, é um controle direto, estou avaliando ali a resposta aguda. Se eu prescrevo um treino para um corredor e determino que ele tem que correr num pace de 5 minutos por quilômetro, né, esse controle da velocidade do pace dele é uma medida de controle direto. Então, desculpa, falei medida da velocidade do pace, né, ou é velocidade ou é pace. Então, essa medida de intensidade, né, como o controle do pace, do ritmo dele de corrida, é uma medida de controle direto. Ou eu posso usar uma variável fisiológica, aí, como a frequência cardíaca. Olha, você tem que correr entre 150 e 160 batimentos por minuto. É uma medida de controle direto. Estou monitorando a resposta aguda, a resposta durante a aplicação da carga. A partir do momento em que a sessão de treino terminou, os monitoramentos que acontecem posteriormente são considerados de controle operacional. Então, por exemplo, depois que a sessão termina, eu posso fazer um teste de desempenho, um teste de força, por exemplo, de força máxima, para ver o quanto a força máxima daquele indivíduo caiu em decorrência da sessão de treinamento. Caiu 8%, por exemplo, né? E aí amanhã, né, na hora de começar o treino, antes de começar o treino, eu faço novamente o mesmo teste de força e vejo se ele já se recuperou dessa queda, né? Ou se ele não recuperou, se está do mesmo jeito, né? Para então eu tomar a decisão de manter aquela sessão de treinamento ou modificar aquela sessão de treinamento. Então, o controle operacional, ele é um método que nós utilizamos para controlar o estado de fadiga, recuperação do atleta. Por que fadiga, recuperação? Porque a gente monitora justamente para saber se o indivíduo ainda está fadigado ou se ele já está recuperado, né? E isso acontece no momento
pós-exercício, pós-método de treinamento, né? Então, é uma medida subaguda. Portanto, controle operacional, controle envolve monitoramento de medidas subagudas para controlar o estado de fadiga e recuperação do atleta, né? Para identificar esse estado de fadiga e recuperação e, se necessário, modificar as cargas de treinamento em função dessa resposta dos atletas à carga de treinamento e da sua capacidade de recuperação. E o controle periódico é o controle das adaptações crônicas, né? Então, adaptações que acontecem em decorrência de semanas ou meses de treinamento, né? Por isso, adaptações transitórias de longo prazo são transitórias, né? Infelizmente não são permanentes. Então, se nós interrompermos o treinamento, essas, né, grande parte das adaptações serão perdidas, né? Mas elas duram um tempo maior do que as adaptações agudas ou subagudas, né? Então, por isso, de longo prazo. Quando vocês fazem a disciplina de medidas e avaliação, nessa disciplina são passados alguns testes, né? E algum tipo de medida, por exemplo, para avaliação da composição corporal. Então, essas medidas e esses testes mais clássicos que nós conhecemos, eles servem bastante para o controle periódico. Então, por exemplo, eu quero ver se com 3 meses a composição corporal do meu aluno alterou. Eu estou fazendo um tipo de controle periódico, né? Eu faço a medida, né? Observo lá que o percentual de gordura não alterou em nada, né? Então, se o meu objetivo era reduzir o percentual de gordura, o meu treino não está surtindo efeito. Então, eu preciso modificar alguma coisa, né? Por isso, controle, né? Porque a partir de uma avaliação daquele resultado, né, e do panorama geral ali da situação do atleta e do treinamento que ele está fazendo e dos dados que eu obtive nesse momento, né, de controle, eu vou tomar a decisão de seguir com o que estava planejado ou de mudar os rumos do treinamento, né, caso o que foi almejado não tenha sido alcançado. Então, controle periódico, controle das adaptações crônicas. Aqueles testes mais clássicos, por exemplo, teste VO2 máximo, teste limiar anaeróbio, ioiô, até testes de um RM, né, teste envolvendo força, são testes, né, que servem muito bem para o controle periódico, para ver se as adaptações desejadas estão sendo alcançadas. Então, esses são os 3 níveis de controle de carga, né? Bem simples aí o conteúdo que vocês precisam para ajudar a entender o controle de carga, entender esses 3 momentos de adaptação do organismo, o que são as adaptações agudas, o que são as adaptações subagudas, o que são as adaptações crônicas, tá? Quando nós entendemos esses momentos de adaptação e entendemos a importância de monitorar nesses 3 níveis, né, no nível direto, operacional e periódico, aí vem a escolha da ferramenta para fazer esse controle, né? E nós temos diferentes maneiras de monitorar o estado do atleta ou de fazer alguma medida de desempenho desse atleta. E aí essas maneiras, elas são agrupadas, né, em três classes, né? Então, nós temos ali as medidas fisiológicas, as medidas biomecânicas, as medidas subjetivas. Às vezes, as medidas subjetivas, como ela é uma medida intrínseca do sujeito, como ela vem do próprio sujeito, e as medidas fisiológicas também são consideradas uma medida intrínseca, uma medida do próprio sujeito, essas duas aqui são consideradas variáveis de carga interna, tá? Enquanto, né, as variáveis aqui biomecânicas, que na verdade estão relacionadas quase sempre ao desempenho esportivo, né, a medida de desempenho, velocidade, tempo, força, né, são consideradas variáveis de carga externa, tá? O que seria um exemplo de variável fisiológica? Por exemplo, a medida da frequência cardíaca, concentração de lactato, pressão arterial, consumo máximo de oxigênio. Na medida subjetiva, normalmente a gente trabalha com escalas, né? Então, nós temos a escala de Borg, né, de percepção subjetiva do esforço, temos escalas de percepção de dor, temos escalas de percepção de esforço local, né? A pessoa tenta apontar qual foi o esforço
localizado aí de segmentos corporais, temos escalas de percepção de recuperação, né? Então temos diferentes escalas subjetivas que podem ser utilizadas para tentar entender o estado do atleta, seja sob carga, né, ou no momento de recuperação. E ainda pode haver simplesmente o aluno reportar para você, né, alguma situação, né, alguma percepção que ele tenha. Então, antes de começar uma aula, antes de começar um treino, o aluno simplesmente pode chegar, o atleta pode chegar e falar, olha, eu estou muito cansado, eu não descansei bem, eu não dormi bem, né? Então, eu a partir ali de uma informação subjetiva, eu posso tomar uma decisão de alterar a carga de treinamento. E as variáveis biomecânicas, como eu já disse, normalmente envolvem a medida do desempenho esportivo. Então, tem uma medida de força, uma medida de velocidade, potência, né? Envolve diferentes variáveis. E pensando nessas três classes, né, medidas fisiológicas, biomecânicas e subjetivas, eu vou escolher qual delas ou quais delas eu tenho acesso, né, e quais são condizentes com o tipo de medida, né, que eu preciso obter. A gente vai ver que tem variável que não adianta usar para determinado exercício, porque ela não vai ser adequada para o tipo de esforço, tipo, às vezes, de metabolismo que o exercício demanda, né, e o que ela de fato avalia, o que ela de fato mensura. Por exemplo, olha, no controle direto, né, no controle durante o exercício, nós temos, por exemplo, a medida da frequência cardíaca. Aqui nós temos dois gráficos de frequência cardíaca, uma medida no exercício em steady state, né, em ritmo estável, então a gente vê aqui uma baixa variação da frequência cardíaca, né. Depois de muito tempo de exercício, ó, já temos aqui 1h e 20 minutos de exercício, 1h e 40 minutos de exercício, perdão. Aí nós começamos a ter um aumento aqui da frequência cardíaca, aí nós temos, né, algumas hipóteses fisiológicas para explicar isso aí. O sujeito já podia estar, por exemplo, desidratado, diminui o volume plasmático, para manter o mesmo ritmo ele precisaria aumentar então a frequência cardíaca para manter o mesmo débito cardíaco, né? Então, mas a gente vê aqui que a ideia do exercício é um exercício em estado estável, com pouca variação de frequência cardíaca, né? Então, mantido aqui dentro de uma zona. E ela me dá algumas informações aqui sobre o estado do atleta naquele momento. Aqui a mesma variável frequência cardíaca, né? Mas num exercício progressivo, né? Então, a gente espera um aumento da frequência cardíaca à medida em que a velocidade aumenta, né? Então a velocidade aumenta, a gente espera um aumento, né, também da frequência cardíaca. Então aqui variáveis fisiológicas, né, utilizadas durante um monitoramento ali direto, tá? Pressão arterial, né, também como que ela se comporta em função da intensidade do exercício como percentual do VO2 máximo. Então exercícios de menor intensidade, a gente vê aqui, né, praticamente uma manutenção da pressão arterial diastólica, um aumento aqui pequeno da pressão arterial sistólica, à medida em que o exercício vai se tornando mais intenso, né, eu tenho um aumento substancial da pressão arterial sistólica, enquanto a pressão arterial diastólica se mantém aqui, cai um pouquinho em relação ao repouso e se mantém, né? Então, aqui outra medida fisiológica de controle direto, ou seja, a medida está acontecendo durante o esforço, durante o exercício, né? E como que essa variável se comporta durante o exercício. Aqui eu tenho um gráfico de uma aluna fazendo um exercício, uma corrida, primeiro uma caminhada a 5,47 km por hora, depois uma corrida aqui, velocidade mais baixa, 7,45, uma corrida de intensidade um pouco mais alta, 8,94 km por hora, né? Então 7,5 e 9 km por hora praticamente. E qual que foi a frequência cardíaca máxima, média e mínima durante esse percurso? E aqui nós temos os momentos de exercício, né? Então, o momento 1 aqui, de caminhada, o momento 3 foi durante a corrida 7,5, e o momento 5 foi durante a corrida a 9 km por hora, né? E o comportamento da frequência cardíaca ao longo
desses 3 momentos de exercício aí que foram fracionados, foram intervalados. Então, novamente, aqui eu tenho uma medida fisiológica no gráfico de cima, uma medida fisiológica para controle direto, e tenho também variáveis biomecânicas. E é importante ter os dois? Sim, importantíssimo. Né? Quanto mais informações eu puder obter, melhor. Se eu tivesse aqui uma PSE ainda, vocês poderiam ter uma ideia do quanto uma corrida a 9 km por hora estava representando em termos de esforço para esse aluno, para esse indivíduo. Né? Então, quanto mais variáveis nós pudermos agregar, melhor. Nesse gráfico aqui, por exemplo, aqui nós temos dois gráficos de sujeitos diferentes, de um teste para a identificação do limiar anaeróbio. É um teste que a gente chama de Concone, teste de Concone, tá? Concone é o nome de quem propôs esse método. A ideia desse teste é identificar o limiar anaeróbio a partir do ponto de deflexão da frequência cardíaca. E o que seria a deflexão da frequência cardíaca? É o momento a partir do qual a frequência cardíaca já não aumenta de maneira linear em função do aumento da velocidade do exercício. Então, a gente pode observar nesses dois gráficos, cada pontinho azul desse aqui, cada xizinho azul do gráfico, no gráfico de cima é preto, né? Cada xizinho azul desse aqui, cada xizinho azul ou preto no gráfico de cima, representa a média da frequência cardíaca de um estágio. E cada estágio é numa intensidade diferente, sempre progressivo. Então, nós temos aqui a média da frequência cardíaca de vários estágios em função do aumento da velocidade. E a velocidade aumenta sempre na mesma proporção. O que nós observamos inicialmente? Que a proporção de aumento da frequência cardíaca segue linearmente o aumento da velocidade de esforço. Tanto que a gente consegue traçar uma linha aqui, ó, que serviria, por exemplo, até para predição, né? Num valor intermediário aqui de intensidade, qual que seria o valor esperado de frequência cardíaca, né? Então, nós temos ali um comportamento linear. Esse comportamento da frequência cardíaca, ele deixa de acontecer no momento que coincide com o limiar anaeróbio. A explicação para isso é bastante controversa. Não vou entrar nesses detalhes aqui da fisiologia, tá? Mas, apesar de a gente não ter uma explicação fisiológica, né, bastante concisa, né, sobre essa coincidência, é um valor que realmente coincide com o limiar anaeróbio. É esse ponto de deflexão da frequência cardíaca. Por que deflexão? Porque a gente vê que existia aqui uma linha de tendência, o natural seria isso aqui, com o aumento da velocidade, mas o que acontece é que decai, né? Então, a linha de tendência decai, por isso deflexão. E o momento, né, a partir do qual a gente considera que ocorre esse decaimento, é o ponto de limiar anaeróbio. Então, esse valor de frequência cardíaca é a frequência cardíaca que nós consideramos de limiar. Isso é importante? Importantíssimo, né, para a prescrição do treinamento aeróbio, principalmente, né, porque a partir do conhecimento dessa intensidade, eu sei que, por exemplo, abaixo dessa intensidade, o meu atleta, o meu aluno consegue fazer exercícios contínuos de longa duração, né? E acima dela, eu possivelmente já vou precisar fracionar, intervalar os estímulos de exercício, né? Então, é um ponto bastante importante. E é interessante nós avaliarmos as adaptações que acontecem no limiar anaeróbio. Então, a gente pode ver que, por exemplo, o atleta pode mudar tanto a frequência cardíaca dele de limiar, quanto a intensidade que ele faz o exercício na frequência cardíaca dele de limiar. Então, suponhamos que a minha frequência cardíaca de limiar seja 150 batimentos. Pode ser que com a adaptação a minha frequência cardíaca de limiar nem se altere, né, muito em relação aos 150 batimentos. Mas antes eu corria a 10 por hora para chegar no limiar. Hoje
eu corro no limiar a 13 quilômetros por hora, por exemplo. Então, a frequência cardíaca em si não é o mais importante nesse momento, e sim o quanto de esforço mecânico eu consigo realizar nessa intensidade, nesse valor de frequência cardíaca. A partir disso, a gente consegue ver a importância de dialogar as variáveis fisiológicas com variáveis mecânicas ou biomecânicas. Se a gente considerar só as medidas fisiológicas desses dois gráficos, né, a gente vai lá ver o sujeito de cima, a frequência cardíaca máxima dele foi 170 batimentos por minuto, a frequência limiar 162. No sujeito do gráfico de baixo, a frequência cardíaca máxima foi 185 e a de limiar 171. A partir desses valores, é possível saber qual sujeito tem melhor desempenho, qual sujeito tem a melhor condição aeróbia com base na medida do limiar anaeróbio, né, desse limiar de Concone. Então, só com essas medidas, com essas informações de frequência cardíaca, não dá para dizer, né? Eu poderia até especular que aquele sujeito de cima, né, tem maior tempo de treinamento, provavelmente maior condição aeróbia, porque a frequência cardíaca dele de limiar já está muito próximo da frequência cardíaca máxima dele. Essa aproximação do limiar com o máximo é um indicativo de melhor condição aí aeróbia, tá? Mas vamos ver aqui, né, o quanto de carga eles conseguem fazer nesse limiar. Então, o sujeito de cima, a potência dele no limiar foi 240 watts. E quando a gente divide pela massa corporal, que é a potência relativa, deu 3,33. O sujeito de baixo, a potência dele no limiar foi 280 watts. Mas era um sujeito um pouco mais pesado. Então, na hora que dividiu pela massa corporal, deu 3,41 watts por quilo. Então, a gente vê que em termos de desempenho, né, de medida mecânica mesmo, em termos de medida mecânica, o desempenho desses dois atletas foi muito similar. Apesar dos valores de frequência cardíaca e de limiar terem sido bem diferentes, né? A potência mecânica relativa, né? Então, relacionada à massa corporal dele, né? Foi utilizado pela massa corporal, é diferente. É bem próxima, né? 3,33, 3,41. Então, o diálogo da variável fisiológica com a variável mecânica é fundamental, né? Então, se a gente tem à disposição, deve utilizar. Eu sei que no ambiente escolar isso é bem menos viável, né? Mas, se possível, fazer algum tipo de medida mecânica, a distância, né? Ou número de repetições, então essas medidas aí do esforço, né, do trabalho mecânico é importante, tá? Então, qual variável que eu devo usar para controle? A variável que a gente deve usar para controle, né, já sabendo então que eu tenho os 3 níveis de controle e que nós temos variáveis mecânicas, fisiológicas, né, e subjetivas, a escolha da variável vai depender, primeiro, qual nível de controle eu estou falando, né? Controle direto, operacional ou periódico. Tem medidas, como, por exemplo, o consumo máximo de oxigênio, que está ilustrado aqui, ó. A medida do consumo máximo de oxigênio é o tipo de medida que a gente faz para controle direto ou operacional. É caro, é desconfortável, né? É pouco aplicável ali no dia a dia do treinamento, então ele serve para teste de VO2 máximo para controle periódico, né? A cada 3 meses, a cada 6 meses, né? Pode ser realizado ali um teste de VO2 máximo, então ele vai servir para controle periódico, para monitoramento das respostas crônicas. Já uma medida do lactato pode servir para controle direto, né? Então, entre as séries de exercício, uma medida da concentração de lactato sanguíneo já é bem mais acessível, é super prático, né? Pode parecer que é ultra mega caro, mas não, esse aparelho aqui não é tão caro, é mais barato que um celular, tá? Essas fitinhas aqui que são descartáveis, assim como as lancetas, então precisam ser compradas, não é tão barato, né? É mais caro do que fitas de glicose, mas para um personal, né, que quer um serviço mais bem feito,
não é inacessível, não. Para a escola, né, a conversa já muda. Então, a escolha da variável vai depender, obviamente, do nível de controle. É um controle direto, é um controle operacional, é um controle periódico. Então, outra questão que a gente deve levar em consideração é característica do exercício. Né? Faz sentido usar frequência cardíaca para monitorar um exercício como esse aqui, um exercício de força, né, com a medida de frequência cardíaca? Não faz o menor sentido. Para um exercício de corrida, sim, faz sentido. Então, a escolha da variável vai depender da característica do exercício, né? E por fim, eu devo levar em consideração qual recurso eu tenho disponível. Não adianta falar em VO2, lactímetro, eletromiografia para medir a atividade muscular, se eu não tenho nada disso. Então, se eu tenho só um cronômetro, eu vou usar um cronômetro. Se eu tenho só uma escala de PSE, eu vou usar uma escala de PSE. Isso aí acho que todo mundo tem. Um cronômetro, né, a possibilidade de ter uma escala de PSE impressa ou até feita numa cartolina à mão. Né? Então, não existe desculpas para não controlar a carga de treinamento, a carga ali da sua aula, da sua sessão. Né? Nós temos recursos que são acessíveis a todas as pessoas. Agora, se eu tenho possibilidade de usar alguns recursos mais avançados, então a gente lança mão desses recursos mais avançados para ter medidas mais precisas ou mais complementares, tá? Então, depende também do recurso que eu tenho disponível. Sobre os métodos de controle, então, essa era a aula, né? Obrigada, a gente encerra aqui a unidade 2 sobre métodos de treinamento e métodos de controle da carga de treinamento.